Abramos a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Nós iremos, com a graça de Deus, dar continuidade à exposição desse capítulo. Começamos semana passada e concluímos até o verso de número 11. Nós hoje daremos continuidade a partir do versículo de número 12 até o versículo de número 19. 1 Coríntios 15, do versículo de número 12 ao versículo 19. Estejamos atentos para a leitura da palavra de Deus, a partir do versículo de número 12 de 1 Coríntios 15. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E não somente isso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Até aí a leitura da palavra de Deus. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, suplicamos a iluminação, a condução do Teu Espírito, não somente na leitura, mas na explicação e aplicação da Tua palavra a cada um de nós, ó Deus, a nossa mente. Dá-nos clareza, entendimento daquilo que o Senhor nos ensina aqui na Tua santa palavra inspirada. Que isto não tenha apenas servido para aquela época, Senhor, da história, para o Teu povo que viveu este momento aqui descrito, mas que sirva para todos nós, para a edificação, para a exortação e para o consolo de nossas almas, e que aprendamos do Senhor, pelo Teu Espírito. É a nossa oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, conforme já vimos em outras ocasiões, muitos dos assuntos aqui tratados pelo apóstolo Paulo nessa sua primeira carta são respostas às indagações feitas pelos coríntios através de carta endereçada a ele e entregue por uma comissão de membros dessa igreja ao visitá-lo em Éfeso. Conforme podemos perceber de forma mais clara em capítulos como no capítulo 7, no capítulo 11 e no capítulo 16. Observe, por exemplo, o verso 1 do capítulo 7, quando o apóstolo Paulo diz o seguinte: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Observe também o verso 34 do capítulo 11: quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. E por último, no versículo 1 do capítulo 16: quanto à coleta aos santos,
fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. Portanto, nestes versos se mostra de forma clara que, de fato, esta carta era uma resposta para as indagações feitas pelos coríntios através de carta recebida pelo apóstolo. Aqui, no capítulo 15, ele dá também respostas, mas respostas agora a respeito da ressurreição dos mortos. Pois entre eles, alguns estavam afirmando que não havia ressurreição de mortos, conforme podemos observar no versículo de número 12, que fizemos a leitura. E a igreja corria sério risco de dar crédito a esta perigosa heresia, como também fica claro no versículo de número 33 deste capítulo, quando o apóstolo Paulo os exorta dizendo: não vos enganeis, as más companhias ou as más conversações corrompem os bons costumes. Paulo já havia deixado claro no capítulo 6, versículo 14, quando ele trata a respeito da necessidade, da pureza, do uso do corpo, que Deus, pelo seu poder, havia ressuscitado o Senhor e haveria de nos ressuscitar. Observem o versículo 14 do capítulo 6, quando diz: Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Mas, da mesma forma que ele deixou em suspense o tratamento da questão das orações e profecias por parte da mulher no ambiente público, no capítulo 11, tratando dessa questão no capítulo 14, ele também deixou para tratar do tema ressurreição dos mortos, embora citado no capítulo 6, ele vem a tratar agora no capítulo de número 15. Conforme vimos na semana passada, a primeira sessão deste capítulo 15, o apóstolo Paulo volta a lembrar aos coríntios que a essência do evangelho se encontra na doutrina da ressurreição de Cristo. Por mais extraordinária que tenha sido a obra de Cristo nesse mundo, se ele não houvesse ressuscitado dentre os mortos, nada mais teria qualquer valor diante de Deus e diante dos homens. A sua morte vicária, por si só, não traria qualquer benefício à salvação dos homens, caso o Senhor Jesus Cristo não houvesse ressuscitado. Ele diz, o apóstolo, em primeiro lugar, que o evangelho por ele anunciado havia sido entregue aos coríntios da mesma maneira que ele havia recebido da parte do Senhor Jesus Cristo. Observe o versículo de número 11, que já tratamos. Que a salvação só seria, versículo número 1, aliás, do capítulo 15, que a salvação só seria possível se os coríntios perseverassem até o fim nesse mesmo evangelho pregado por ele, através do qual eles haviam crido, versículo de número 2. O fundamento dessa verdade expressa aqui pelo apóstolo tinha a sua prova, ou seja, da ressurreição de Cristo, em primeiro lugar, nas escrituras do Antigo Testamento. Observe o verso 3 e o verso 4. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Capítulo 4, versículo 4. Cristo foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Em segundo lugar, o fundamento dessa realidade da ressurreição prometida pelo Senhor encontrar a sua realização quando da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo.
fato este testemunhado por um grande número de pessoas a quem Deus havia dado este privilégio de vê-lo pessoalmente. Dentre os apóstolos, Pedro havia sido o primeiro, e depois os 12, conforme o verso 5. Depois, o Senhor Jesus Cristo havia sido visto por mais de 500 irmãos, alguns deles, inclusive, ainda vivos, quando o apóstolo escreve esta carta, verso 6. Depois por Tiago e novamente por todos os apóstolos, conforme já vimos no versículo de número 7. E finalmente, Jesus se apresentou vivo, ressurreto, ao apóstolo Paulo e a ele como que um nascido fora do tempo. O apóstolo Paulo não havia convivido com o Senhor Jesus Cristo assim como os demais, mas ele era uma testemunha viva de que de fato Jesus havia ressuscitado. Portanto, o testemunho das Escrituras e o testemunho dos apóstolos e de outros irmãos serviram de fundamento para que a igreja viesse a crer na ressurreição de Cristo, e esta verdade da essência da fé não poderia ser negociada em hipótese alguma, nem tolerado pela igreja. Crer no Evangelho, portanto, implica necessariamente em crer na ressurreição de Cristo. E crer na ressurreição de Cristo é necessariamente crer na ressurreição dos mortos. O Senhor Jesus Cristo e o seu Evangelho, em Marcos 8:31, corrobora com este ensino do apóstolo, quando diz, no verso 31 de Marcos 8, então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Portanto, nada do que o apóstolo Paulo escreve aqui como resposta aos coríntios se tratava de alguma novidade ou algo inventado pelo apóstolo. É exatamente por este motivo que, conforme lemos a continuação da exposição deste capítulo de número 15, que o apóstolo ele vai ainda mais fortalecer o seu argumento a partir do versículo de número 12, que é o que passaremos a tratar neste momento. Observemos em primeiro lugar a estrutura destes versos. O apóstolo Paulo, depois de provar o fato histórico da ressurreição de Cristo, ele apresenta agora, nestes versos, o efeito da negação geral da ressurreição dos mortos. O apóstolo Paulo, portanto, ele trata da consequência lógica ou teológica da ressurreição dos mortos, e o contrário também é verdadeiro, da ressurreição de Cristo como consequência da ressurreição dos mortos, da ressurreição dos mortos como efeito da ressurreição de Cristo. Então aqui nós observamos a doutrina e a prática desta doutrina. Toda doutrina tem o seu efeito prático. Quando nós confessamos que Deus é Pai,
Filho e Espírito Santo, nós temos o efeito desta fé. A fé, portanto, não é algo meramente teórico. A doutrina não é algo meramente teórico ou teológico, no seu sentido de entendimento ou de fé. É algo que tem a sua aplicação prática para as nossas vidas. Tem o seu efeito. Não é um mero exercício mental de um conhecimento teológico, mas é algo prático para ser vivido em nossas vidas. A ressurreição de Cristo tem como um efeito lógico e prático a ressurreição dos mortos. E isto é teologia. Isto é doutrina. Isto é ensino. E esta doutrina tem também os seus efeitos práticos sobre as nossas vidas. É sobre isto que o apóstolo Paulo está a tratar nestes versos que lemos. Portanto, a negação, em primeiro lugar, da ressurreição dos mortos implica na negação da ressurreição de Cristo. E isto fica claro no versículo de número 13. E isto traz nefastas consequências, ou seja, a pregação apostólica se torna vã. Isto observaremos no versículo de número 14. Ainda mais, o testemunho dos apóstolos passa a ser algo falso. É uma outra consequência, conforme o versículo de número 15. Ainda mais, a condenação dos crentes é algo certo, caso não haja ressurreição dos mortos e ressurreição de Cristo, conforme versículos de número 16 e 17. Ainda mais, a condenação dos que já morreram é certa. Versículo de número 18. E por último, em sexto lugar, ou sétimo, uma existência mais infeliz e mais miserável do que a vida infeliz e miserável dos incrédulos é vivida existencialmente pelos crentes, se não for verdade que haja ressurreição dos mortos. Essa é a estrutura destes versos que acabamos de ler. Observemos, portanto, cada um deles. Verso de número 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? O apóstolo Paulo, aqui neste verso, faz uma afirmação de algo corrente entre eles e entre as igrejas cristãs, ou seja, o anúncio do Evangelho, em outras palavras, o anúncio da ressurreição de Cristo, e uma lógica nesta argumentação, que é a pergunta: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós, ó coríntios, que não há ressurreição de mortos? Então, ele vai utilizar-se de uma lógica aqui em sua argumentação. Era corrente não só entre as igrejas cristãs, mas inclusivamente na igreja de Corinto, a pregação do Evangelho. E esta pregação do Evangelho implicava na pregação de que Cristo havia ressuscitado dentre os mortos. Como, pois, agora ousa alguns dentre vós dizer que não há ressurreição de mortos? Porque para o apóstolo Paulo, uma coisa implica na outra.
Se entre vós há um anúncio de que Cristo ressuscitou, obviamente isso significa que haverá ressurreição de mortos. E isto porque ele vai dizer mais adiante que Cristo é as primícias dos que dormem. Quando o apóstolo Paulo faz esta afirmação aqui, ele não quer dizer com isto necessariamente que o que se pregava entre eles, estes alguns heréticos, era meramente que não haveria ressurreição de mortos. Mas isto implicava em que eles diziam, muito provavelmente, que Cristo não havia ressuscitado. Embora todo o seu argumento seja na base de que não há ressurreição de mortos, isto implica em que eles não criam na ressurreição de Cristo. Talvez até anunciassem uma ressurreição meramente no coração, como alguns liberais têm afirmado. Não, Cristo ressuscitou em nossos corações, mas não creem em uma ressurreição literal, no poder de Deus restaurar um corpo morto e dar a ele vida. Para o apóstolo Paulo, isso implica numa séria heresia, não crer na ressurreição dos mortos. Então, esta é uma primeira consequência teológica. Não crer na ressurreição dos mortos implica em não crer na ressurreição de Cristo, embora isso seja prática entre vós e as igrejas cristãs. Agora, no versículo de número 13 e 14, ele nos mostra consequências práticas desta doutrina, ou de não se crer nesta doutrina. Conforme já mencionei, a negação da ressurreição de Cristo traz a nefasta consequência sobre a pregação apostólica e sobre a fé. Ainda mais, a fé do povo de Deus é vã. Observe o verso 13 e 14. Se não há ressurreição de mortos, como entre vós tem sido anunciado, então a lógica é que Cristo não ressuscitou. Por quê? A morte de Cristo foi em benefício do seu povo. E as Escrituras veem o homem não apenas como um corpo, ou não meramente como um espírito, uma alma, mas o homem como um todo sempre foi visto pelos judeus, conforme o ensino bíblico, como uma só unidade, corpo e espírito. Tanto é assim, a morte é vista nas Escrituras como a separação do espírito do corpo. Isto é morte, segundo as Escrituras. E quando o homem morre, quem morre não é meramente o corpo, mas o homem na sua essência. Então, para o apóstolo Paulo, a consequência de não crer na ressurreição dos mortos traz como lógica não crer na ressurreição de Cristo, porque é somente através da ressurreição de Cristo que os corpos serão restaurados, ressurretos no último dia. E a consequência prática é demonstrada no verso de número 14. E se Cristo não ressuscitou, observe, em primeiro lugar, é vã a nossa pregação. Em segundo lugar, é vã a vossa fé. Então o apóstolo Paulo diz que afirmar-se entre eles de que não há ressurreição de mortos implica em afirmar que não há ressurreição de Cristo. E isso implica, em termos práticos, de que Cristo, não tendo sido ressurreto dentre os mortos, implicava em que a pregação apostólica era vã, não tinha qualquer sentido, era vazia. E o termo grego aqui apresentado e descrito
faz referência à palavra vã, a uma noz desprovida do seu fruto, vazia, uma noz vazia. É isso que o apóstolo Paulo utiliza como palavra para descrever a pregação apostólica do Evangelho. Não tem qualquer valor, é vazia, é desprovida de conteúdo. Quando não se anunciando o Evangelho de que Cristo ressuscitou dentre os mortos e de que haverá ressurreição de corpo, é um evangelho desprovido de conteúdo, é um evangelho esvaziado, sem qualquer valor. Daí a importância de se anunciar o querigma de Deus. E quando ele utiliza a palavra aqui, pregação, como vã, como desprovida de valor e de sentido, ele usa de fato a palavra querigma, bem conhecida entre nós, uma palavra grega, que se refere à pregação de um oficial, de um ministro, de alguém que foi vocacionado e chamado para pregar pública e oficialmente o Evangelho. Portanto, crer e pregar na ressurreição dos mortos é apresentar o Evangelho em conformidade com aquilo que nós recebemos de Deus pelas Escrituras e pelo testemunho apostólico. Não existe um Evangelho desprovido da esperança da ressurreição dos nossos corpos. Quando viermos a falecer, e aqueles que já faleceram, um dia, no último dia, o Senhor, pelo seu poder, há de nos dar vida, há de nos restaurar os nossos corpos. Enquanto aqueles que ainda e que já estão com o Senhor nos céus desfrutam de gozo. Eles não estão dormindo ou a dormir, eles estão na bendita presença do Senhor, mas aguardam a ressurreição do corpo. E isto é garantido em virtude da ressurreição de Cristo dentre os mortos. Esta doutrina traz-nos, portanto, consolo, conforto e o valor que devemos dar à criação, inclusive ao nosso corpo, que ele tratou no capítulo 6. Portanto, não é algo de só menos importância crer na ressurreição de Cristo, crer na ressurreição do corpo, pregar o querigma de Deus, o evangelho genuíno, apresentar aquilo que as Escrituras nos apresentam. Fora disso, é uma fé vazia, desprovida da verdade e, conforme ele já dissera, que não é capaz de salvar o homem. E a fé, que é aquele instrumento dado por Deus para que nós nos unamos a Cristo, também passa a ser algo vão, sem sentido, a mesma palavra, vazio, desprovido de verdade, desprovido de sucesso, de um efeito concreto e real, se Cristo não ressuscitou dentre os mortos. E para complicar a situação, no verso 15, há uma outra consequência, a terceira. Somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Ou seja, se o que estes homens anunciam, que os mortos não ressuscitam, então nós apóstolos que estamos anunciando a ressurreição de Cristo e a ressurreição do corpo, somos falsas testemunhas. Não cumprimos o 9º mandamento. Somos hipócritas. Somos mentirosos. Estamos debaixo de condenação. Por consequência, as Escrituras são uma farsa.
não é um good news, uma boa notícia, é um fake news. É uma falsa notícia que temos aqui a respeito do Evangelho. Não tem qualquer valor. Portanto, observem a seriedade da doutrina da ressurreição de Cristo, da ressurreição dos mortos. Ela traz sérias consequências para a nossa vida, para a nossa fé e para a pregação apostólica. Em quarto lugar, o versículo 16 nos fala da condenação do povo de Deus. Nos fala que os mortos, se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitará. E no verso 17, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, ele repete, aqui utilizando uma outra palavra para a palavra vã, que fala da inutilidade da fé, e fala de uma fé sem qualquer sucesso, e também a respeito dos pecados nossos que não foram resolvidos diante de Deus. Jesus se encarnou, Jesus cumpriu a lei de Deus, mas Jesus morreu e só. Portanto, nós continuamos com os nossos pecados sem solução. Portanto, morreremos condenados, porque o perdão não foi concluído se Cristo não ressuscitou. Não há perdão para o seu povo. Pereceremos, morreremos, ficaremos na morte, veremos corrupção e não haverá ressurreição. Isso mostra que, de fato, somente em virtude da ressurreição de Cristo é que nós somos justificados. Somente em virtude da ressurreição de Cristo nós somos perdoados dos nossos pecados. Veja que consolo, veja que alegria. Cristo ressuscitou, os mortos ressuscitarão. Prova cabal de que nós somos perdoados em Cristo. Portanto, se você, pela fé, não se uniu a Cristo e esta verdade, você está perdido. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa confessar os seus pecados a Cristo. Você precisa se arrepender verdadeiramente, porque há esperança para a sua vida. Jesus ressuscitou. Nós haveremos de ressuscitar em virtude da obra meritória de Cristo. Nós haveremos de ressuscitar em virtude da obra vicária de Cristo, pois se Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos. E a fé que não é vazia é a fé que crê em toda a sua obra, do começo ao fim, desde a sua divindade até a sua humanidade e a sua restauração, o seu levantar dentre os mortos, a sua ressurreição, é o que diz a palavra de Deus. Somos tidos por falsas testemunhas, verso 15, de Deus, porque temos asseverado que Deus, contra Deus, que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, verso 16, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Em quinto lugar, e aqueles que já morreram, aqueles que já faleceram, aqueles que nem mais corpo há em seus túmulos, aqueles que talvez tenham sido cremados, esquartejados. O que ocorreu? Ou o que ocorrerá com estes? Permanecerão nesse estado de desgraça? O apóstolo Paulo diz que não. Veja o verso de número 18. E ainda mais, os que dormiram em Cristo
pereceram se não houver ressurreição dos mortos. Não tem mais esperança. Eles não desfrutam do gozo na presença do Senhor. Eles continuam mortos em seus delitos e pecados, embora não mais com os seus corpos físicos. Mas eles não estão a desfrutar da bendita presença de Jesus Cristo em suas vidas. Eles estão sofrendo. E aí uma missa, 2 missas, 3 missas não vai resolver. Como de fato não resolve em qualquer situação, mesmo na ressurreição de Cristo. O que diríamos então se Cristo não ressuscitou? Não faria qualquer sentido, mesmo de uma teologia falsificada e muito bem elaborada. Não haveria qualquer chance. Os que dormiram em Cristo pereceram. Observe, dormiram em Cristo, mas pereceram, porque Cristo não ressuscitou. E a palavra perecer é no sentido de uma destruição eterna, sem esperança. Sem esperança. Aquele seu amigo, aquele seu parente que já faleceu, está perdido completamente, se não crermos e pregarmos na ressurreição dos corpos e na ressurreição do corpo. Em Mateus capítulo 10, verso 28, o Senhor diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode perecer, observe a palavra perecer, no inferno, tanto a alma como o corpo. É a este que devemos temer, porque ambas as coisas, alma, o espírito e corpo, perecerão se Cristo de fato não ressuscitou dentre os mortos. E a palavra dormiram nas Escrituras são utilizadas não para o sono da alma, mas para o corpo físico, que de fato parece como que alguém a dormir, pelo menos nos primeiros dias. É como quem dorme. E Jesus utilizou muitas vezes essa expressão e a utiliza única e exclusivamente para os crentes. O corpo, na verdade, está aguardando, pois está a dormir o dia da ressurreição, o dia da restauração, o corpo físico e não o sono da alma. Isto é uma heresia pregada em alguns meios ditos hoje em dia como evangélicos. É uma heresia. Por último, irmãos, a última consequência está no versículo de número 19. Uma existência miserável, infeliz, mais infeliz e mais miserável do que a vida vivida pelos crentes aqui neste mundo. Observe, e se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, o que é que nós somos? Os mais infelizes de todos os homens, diz o apóstolo Paulo. Essa palavra infeliz pode ser muito bem traduzida como miseráveis. Nós somos os mais miseráveis dentre os homens, porque vivemos na perspectiva apenas deste mundo, apenas desta terra, por aquilo que Jesus fez, mas morreu. Vamos seguir então o seu exemplo e nada mais. Pereceremos tanto quanto os outros miseráveis. Na verdade, pereceremos mais do que os miseráveis que não têm fé em Cristo. Mas a nossa fé é vã, é vazia. Lutamos contra o pecado neste mundo. Nos esforçamos para viver uma vida santa. Somos perseguidos em virtude do evangelho que vivemos e que pregamos. Mas isso não tem qualquer préstimo, não tem qualquer valor.
Portanto, estamos vivendo uma vida mais miserável do que aqueles que não depositam fé em Cristo, se os mortos de fato não ressuscitam. Portanto, irmãos, e concluindo, pregar ou testemunhar de Cristo implica em anunciar o Evangelho conforme os apóstolos e toda a Escritura anunciam. Não é sem motivo que o Senhor Jesus Cristo, na famosa passagem de Mateus 28, verso 19 e 20, diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E observe, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que em fazendo assim, essa palavra não se encontra nas Escrituras, mas é uma inferência lógica e clara, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus está com o seu povo todos os dias até a consumação do século, onde de fato há de restaurar todas as coisas. Em segundo lugar, como aplicação, crer em Cristo implica em crer em sua ressurreição necessariamente. Não é um apêndice que pode ser extirpado da verdade do Evangelho. João 7,38: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Crede em Jesus Cristo, como diz a Escritura. Fluirão rios de água viva do seu interior. Mas crer em Jesus Cristo, como diz a Escritura. 1 Coríntios 15, 2, conforme já lemos. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra como vou-la preguei, a menos que tenhas crido em vão. Uma fé vazia, diz também a palavra de Deus. Por último, como aplicação, a sua ressurreição é garantida de que fomos perdoados e capacitados, pois ele foi recebido nos céus, para viver o verdadeiro cristianismo, pois não servimos a um Deus morto, a um Jesus que ficou pendurado na cruz, feio, sangrando, morto, acabou. Não, nós servimos a um Deus vivo, a um Cristo ressurreto dentre os mortos. Esta é a verdade bíblica. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esta é a verdade da ressurreição de Cristo. Nós fomos perdoados, nós estamos unidos a Ele, e Ele há de restaurar os nossos corpos, e viveremos para sempre na sua presença. Este é o consolo do Evangelho para as nossas vidas.